Olá, bem-vindos! Estamos chegando com Entre Linhas aqui na TV Brasileira, na Prudente News 1070. Vamos comentar os principais assuntos do dia, aqueles que são destaques. Nós separamos 4 informações aqui para fazer os nossos destaques. Mas tem os destaques dos nossos comentaristas convidados, que esse é à vontade. Cada um comenta do jeito que quiser. E a gente começa com Divaldo Ceresini. Divaldo, bem-vindo aqui ao Entre Linhas. Vamos lá para o seu destaque de hoje. Olá a todos, é sempre um prazer enorme estar aqui e vamos que vamos. Meu destaque de hoje vai para uma enquete que eu fiz ontem nas minhas redes sociais a respeito do conhecimento que as pessoas têm do Distritão. O Distritão, ele está previsto na reforma política, que é relatada pela deputada paulista Renata Abreu. E o Distritão, ele nada mais é do que dificultar a renovação na nossa política. O Distritão, ele pretende eleger as pessoas mais votadas do Estado, para os cargos de deputado estadual e federal, e com isso obriga todos os candidatos a fazerem intensa campanha por todo o território do Estado. Como todos sabem, a campanha acaba se tornando muito mais cara e, portanto, os privilegiados pelo fundão, os privilegiados pelas verbas distribuídas pelos caciques dos partidos, eles acabam tendo maior probabilidade de se eleger junto com aqueles mais famosos. E, portanto, a renovação política não acontece. Se você deseja renovação política e, portanto, é contrário ao Distritão, se informe mais sobre o assunto e ajude a pressionar a relatora Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, para que ela retire esse absurdo da reforma política. Muito bem, vamos lá para o destaque do Adolfo Padilha. Adolfo Padilha, bem-vindo aqui ao Entre Linhas. Vamos lá para o seu destaque. Fala, Eudes. Fala, Divaldo. Meu destaque hoje é de boas notícias, né? Grupo Mufato, aqui em Presidente Prudente, abrindo mais de 200 vagas de emprego. Você que está precisando de um emprego aí, corre lá. Tem 250 pontos novos de emprego na cidade. O programa do gás de cozinha vai contemplar 1.350 famílias da nossa cidade, né? E a outra grande boa notícia é que a União realmente, de fato, agora deposita o valor para a compra do medicamento da bebê Valentina. Aquela que todos nós, de alguma forma, procuramos ajudar, já que o remédio custava muito caro. Então, meu destaque só é de coisa boa, otimista para essa quarta-feira. Toca o programa Eudes Figueiredo. Ok, vamos agora para a nossa primeira pauta de discussão aqui no Entre Linhas. Olha, eu acompanhei ontem praticamente todo o depoimento do reverendo a CPI da Covid-19. Do ponto de vista das vacinas, não sei muito o que dizer, mas em relação à postura do reverendo, vou dizer uma coisa para você, hein? O reverendo chorou, falou em doação da Davat e diz que não se lembra de reuniões, pessoas, fotos e mensagens, mas constantemente confrontado, ele voltava atrás e refazia a sua fala. E também, na minha opinião, a Davat tem problemas aí nessa situação da diferença de $1 por vacina, viu? No depoimento que foi confuso, Hamilton Gomes não explicou como conseguiu se reunir com funcionários do Ministério da Saúde. Senadores o acusaram de estelionato e é o que parecia mesmo, na minha opinião, e não tem nada a ver com o presidente Jair Bolsonaro. Também minha opinião. Agora eu quero saber a opinião dos nossos comentaristas. Primeiro, vamos lá com Divaldo Ceresini. Divaldo, você acompanhou aí a CPI da Covid na volta? Olha, eu acompanhei esse trecho, que é mais um episódio esquisitíssimo que envolve essa negociação da vacina Covaxin. E, sem dúvida alguma, existe caroço nesse angu e precisa ser investigado, né? Se o reverendo é estelionatário ou se ele não é estelionatário, eu não tenho ainda elementos para fazer esse julgamento. Mas que essa proposta que foi levada ao Ministério não era legítima, isso eu estou seguro. Quem estava com a armação
se era a Davat, se era a turma que representava aqui no Brasil, eu entendo que a CPI tem que seguir por esse caminho para descobrir. E é fundamental a gente deixar aqui registrado que quem barrou esse negócio foi a CPI. Essa situação esquisita, ela foi denunciada ao presidente Jair Bolsonaro lá em março, lá atrás, e nada foi feito pelo Ministério para barrar essa possibilidade daquilo que me parece ser um golpe contra os brasileiros. Agora, depois que isso veio à tona pela CPI, que a CPI bateu em cima, aí sim esse contrato ele foi inicialmente suspenso e agora cancelado. Então, é muito importante a gente lembrar que, assim como lá atrás, o impeachment da presidente Dilma aconteceu por pessoas com as quais a gente não concorda e pessoas que são, no mínimo, muito enroladas, e produziu algo que eu considero bom, a CPI, igualmente administrada por gente enrolada, também, no meu entendimento, começa a produzir bons resultados. Se vai produzir só bons resultados, eu também não sei. Mas que gente como esse reverendo Hamilton, como Cabo Dominguete, e como Cristiano, e como aqueles que o Ricardo Barros indicou para o Ministério da Saúde estão sendo deixados de lado, isso é inegável. E é graças ao trabalho da CPI. Muito bem, vamos lá. Comentando esse assunto, a CPI da Covid-19 está de volta, como o Adolfo Padilha gosta de dizer. O circo está de volta, Adolfo Padilha. Vamos lá, com você. É a tentativa absurda, a tentativa louca, a tentativa descontrolada dessa CPI do circo tentar achar algum encaixe de vários loucos que tentaram, ou que tentam até hoje vender vacina, vender seja para o governo federal, seja para o governo estadual, seja para o governo municipal. O depoimento desse reverendo ontem não passou de mais uma perda de tempo, né? Mais um desperdício do nosso dinheiro. Senadores podiam estar cuidando de outras coisas mais importantes. Volto e repito aqui, o fato dele sentar, dele propor, dele tentar negociar, nada tem a ver com ato de corrupção. O fato dele fazer foto, o fato dele, através de um conhecido, chegar em alguém do governo para falar em vacina, não demonstra fato de corrupção. Esse circo vai até onde? Até onde a gente vai ficar fazendo pauta desse circo ridículo, dessa coisa ridícula que só alienado acredita numa propositura dessa, né? E você vê membros da... Sabe o que é mais engraçado aqui, que eu acho que a gente tem que chamar a atenção? Você vê senadores envolvidos em corrupção acusando alguém de estelionatário, acusando alguém de mentiroso. Essa é a parte mais absurda de tudo isso, né? Ontem, mais uma vez, ficou demonstrada a perca de tempo que é essa CPI. Só isso, mais nada. Uma perda de tempo. Eles tentaram de tudo. Eles tentaram matar o presidente, depois eles tentaram liberar o Lula não emplacou, né? Agora tentaram a CPI, também não está dando certo. Então é aquilo que ontem eu li na internet. A última tentativa deles agora é a urna eletrônica, né? Porque não está virando nada. E o apoio popular do presidente cresce, e isso deixa eles apavorados. É o circo da CPI fazendo a gente perder tempo em debater esse tipo de coisa, no meu ponto de vista. Ok, estamos de volta então para mais informações nesse primeiro bloco aqui no Prudente News, no Entre Linhas e também na TV Brasileira. Olha, um relatório publicado por congressistas republicanos no domingo, no dia 1º de agosto, mostra que o novo coronavírus, provavelmente surgiu de um acidente de laboratório em setembro de 2019. Segundo os membros do Comitê de Assuntos Externos da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, a China atuou para esconder o surto de Covid-19. O estudo é uma atualização sobre o relatório das origens da pandemia do coronavírus, lançado pelo Partido Republicano em setembro de 2020. Olá, Divaldo Cerezini, dá para concluir que o vírus surgiu na China e foi feito em laboratório mesmo? Olha, eu não acredito que esse vírus tenha sido feito em laboratório. Eu acredito, sim, que ele tenha vazado de laboratório, e é isso que está
investigação. É importante a gente deixar registrado que essa matéria da revista PAN-Oeste, ela tem base um estudo feito por congressistas americanos, né, norte-americanos, e a gente não conhece a seriedade, em primeiro lugar, desses estudos, não conhece a fundamentação desses estudos, não foi apresentado isso na reportagem, mas é, sim, uma das possibilidades do vírus ter se espalhado por Wuhan e depois pelo mundo. A gente tem que ter muita cautela com dados trazidos por políticos. Os políticos, eu não estou fazendo aqui dizendo que este é um caso, mas eu estou trazendo uma realidade que todos podem constatar. Os políticos são a maior fonte de fake news que nós temos. Essas fontes de fake news vêm de todos os lados, não vêm só dos políticos de esquerda, não. Eles vêm de políticos de todos os lados, interessados, como todos bem sabem, exclusivamente em continuarem eleitos, em serem os salvadores da pátria e se perpetuarem no poder. Então, muito cuidado com o que é trazido pelos políticos em defesa de suas narrativas, como meu colega de bancada gosta muito de dizer. Temos sim isso como uma possibilidade do vírus ter vazado do laboratório de Wuhan, mas isso, no meu entendimento, ainda não está comprovado. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, com você agora. Para você já está comprovado que o vírus saiu do laboratório. Este relatório é suficiente para concluir? Vamos lá, com você. Eu queria agora saber o que o meu parceiro aqui de bancada vai falar, né? Porque quando a gente dizia isso desde o ano passado, nós faríamos parte de uma legião de conspiradores, né? Uma legião de... acreditávamos na teoria da conspiração. Claro que o vírus saiu e foi produzido no laboratório em Wuhan. Ninguém tem dúvida disso. Claro que esse vírus não estava sendo produzido por uma coisa boa. Claro que esse vírus tinha, sim, interesses econômicos por trás dele. Isso vai ser comprovado, não adianta, conforme for passando o tempo, com muito outras coisas, né? Vai ser ainda... Muita gente ainda, quando fizer o exercício da consciência, vai ficar, poxa, eu fui contra certas coisas que diante de tanto desconhecimento eu poderia ter sido mais maleável. E falo aqui do tratamento preventivo, né? A ivermectina está aí. Muitos países adotando, estudos de Oxford comprovando a eficiência dela. Então, eu sempre disse uma frase, diante de tanto desconhecimento, não podemos tirar a esperança, né? E agora eu repito a frase. Quem duvidou que era de Wuhan, do laboratório? Quem ainda duvida que a China não sabia a bomba que ela estava produzindo e o mal que podia fazer para a humanidade? Quem? Quem ainda duvida que a China demorou para dizer que o vírus escapou do laboratório? Quem ainda duvida dos cientistas que simplesmente desapareceram na China quando denunciaram? E alguns jornalistas também. Quem ainda duvida? Tenha coragem de dizer aqui para o nosso público da TV brasileira, para a Rádio Prudente News, porque eu não duvido. Aliás, eu já digo isso há 1 ano, né? Tem as gravações aí para comprovar. Quem dizia ao contrário, que agora dê as suas explicações. Ok, nós vamos dar uma pequena paradinha aqui no Entre Linhas, vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos já já com muito mais. Ok, já estamos de volta com Entre Linhas, vamos falar sobre economia, uma fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, que balançou os mercados e devem ter reflexos nesta quarta-feira também. Paulo Guedes negou que a PEC dos precatórios seja calote e diz que dívidas menores que R$450 mil serão pagas à vista. As palavras dele, devo, não nego, pagarei assim que puder, disse o ministro. A proposta está sendo encaminhada ao Congresso. Dívidas de precatórios da União chegarão a R$90 bilhões em 2022, segundo o Judiciário. Comentando esse assunto, a gente vai com Adolfo Padilha. Eu acho que o crédito que o Paulo Guedes tem na economia, diante dos índices que são apresentados, é muito maior do que o débito, né? São jogadas essas colocações na mídia
E toda vez que ele é colocado a explicar, ele dá uma explicação coerente, que é o que ele fez agora sobre a PEC dos precatórios, né? Ele deve, não nega que deve. A nova reformulação é uma possibilidade maior, tanto de parcelamento dos créditos das pessoas físicas ou jurídicas. Agora, é errado? Não. É necessário? Aí cada um faz a sua avaliação, né? Se existe até possibilidades de precatórios menores de R$450.000, por exemplo, serem pagos à vista, e maiores do que isso, ser parcelados, isso não quer dizer calote, é aquele tal negócio, eu devo, mas devo parcelar para pagar, é a realidade. Se é bom? Não sei se é bom, né? Porque sempre quando é contra a União, contra eles, é sempre mais difícil para a gente. Quando é a favor deles, sempre é mais fácil. O que eu digo aqui é das inverdades que são publicadas para criar uma coisa que não existe calote. Um governo que tem uma economia que vem demonstrando os índices que vem, não pode ser acusado de tentar alguma iniciativa de calote. Calote nós tomamos de governos anteriores com tanta corrupção que a gente teve durante o período que eles estavam no poder. Para mim isso é calote. Vamos lá, comentando esse assunto com Divaldo Ceresini. Divaldo, o governo quer dinheiro em caixa para fazer as suas ações sociais, provavelmente, né? Passação de pano à parte, né, a gente tem que lembrar que é calote sim, principalmente porque para ter direito a receber esse precatório, a pessoa passou 10, 15, 30 anos com um processo em andamento na justiça. Para chegar a vez dela receber esse precatório, ela aguardou 5, 10, 15 anos. Portanto, a gente está falando aqui de um processo que a pessoa pode estar esperando há 50 anos para receber um direito dela. Algo que o Estado, né, a União, o Estado, o município, deixou de pagar para ela e ela teve que ingressar na justiça, pagar advogado, que não é barato também o custo do advogado, para chegar na hora de receber, o governo falar, não vou pagar você, então tá bom, então também não vou pagar o imposto de renda e não vai ter implicação alguma. Pode fazer isso? Não pode. Você que tem precatório sabe muito bem o que eu estou falando. É mais comum que isso aconteça com quem foi funcionário público. Mas qualquer um que teve, de repente, uma terra desapropriada, qualquer um que teve algum prejuízo causado pelo Estado, como, por exemplo, um imposto cobrado a mais que a pessoa foi obrigada a pagar e agora está pedindo restituição, sabe muito bem o que eu estou falando. Tem casos aqui em Prudente de pessoas que aguardam há mais de 40 anos para receber aquilo que lhe é de direito de precatório do Estado de São Paulo. Então, não se pode brincar com isso, não. É preciso ter seriedade e pagar aquilo que se deve. Nós temos muitas fontes de desperdício de dinheiro público. São as estatais que ainda não foram privatizadas. São os inúmeros cargos do alto escalão do governo. Um exemplo que a gente pode citar aqui é o próprio ministro Ciro Nogueira, que gastou no primeiro semestre desse ano R$623 mil. Sabem para quê? Para abastecer o avião particular dele. Isso com dinheiro público. E aí? Tem de onde tirar dinheiro? É claro que tem de onde tirar dinheiro. Precisa, de fato, acabar com as mamatas. Muito bem, vamos lá para a nossa última pauta, né? A última notícia de hoje. Em destaque, mais uma matéria que está na revista oeste.com, na internet. Por 296 votos a favor, 136 contra, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei da regularização fundiária. A proposta passa de 4 para 6 módulos fiscais, o tamanho da propriedade ocupada que poderá ser regularizada com dispensa de vistoria presencial do técnico do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. O módulo fiscal é a medida em hectare estabelecida pelo próprio INCRA para cada município e que varia de 5 a 110 hectares. Vamos lá ver o impacto desta informação. A gente começa com o Divaldo Ceresini. Divaldo, o que você achou? Você achou boa essa regularização fundiária nos modos que estão sendo propostos? É fundamental
a gente ter a segurança em relação ao direito de propriedade. Muita gente vai falar, olha, mas isso daí foi terra pública invadida. Hoje, a gente não sabe em que condições que aconteceu essa suposta invasão. A gente não sabe, como é o caso aqui do Pontal do Paranapanema, que não é terra federal, portanto, não se aplica a essa situação, é terra do governo do Estado, né? Terra que o governo do Estado reivindica. As pessoas, elas tiveram o direito à propriedade e começou-se a questionar isso, o direito à propriedade delas, quando começou a se fazer as usinas hidrelétricas aqui na região. Até então, não se questionava o direito à propriedade dessas pessoas. E aí começou a se questionar se a assinatura do padre era válida, e era o padre que assinava as escrituras na época. Chega-se ao absurdo de determinada fazenda ser dividida em uma parte, o Estado reconhece o direito à propriedade, a outra parte daquela mesma fazenda, o Estado não reconhece o direito à propriedade. Então, acabar com essa situação e dar segurança jurídica é fundamental. Ter aumentado de 4 para 6 módulos fiscais ajuda muito nesse processo de simplificação. Beneficia especialmente o pequeno produtor que já está na terra há bastante tempo. Nesse caso específico da lei federal, desde 2008, aqui na nossa região, a ocupação da terra ela é quase centenária. Então, é fundamental, sim, que a gente tenha esse processo avançando de maneira mais célere, para que a gente tenha mais investimentos nessas terras e, por consequência, mais geração de emprego e renda. Muito bem, vamos falar da regularização fundiária, agora com Adolfo Padilha. Adolfo, como é que você vê aí esse novo texto aprovado pela Câmara dos Deputados? Regulamentação fundiária é uma coisa extremamente necessária no país, a gente sabe disso. E não pode ficar só no perímetro amazônico, né, da Amazônia Legal. Tem que ser uma regra geral, tem que ser uma regra que vale para todo mundo. Então eu acho que é mais um avanço nesse sentido do governo federal em criar realmente uma política de reforma agrária válida, que eu acho que é o que a gente precisa, né? Porque regulamentação fundiária nada mais é de que dá certeza da posse, dá a certeza de que pode tomar posse e dá a certeza que depois da posse vai poder cuidar como se fosse seu. Isso é extremamente necessário até mesmo para a segurança de investidores que hoje vê o Brasil como o grande celeiro do mundo. Nós não podemos ter um agronegócio explodindo da forma que explode, de forma positiva, e ainda ter discussões de regulamentação fundiária, de regularização de terra, de limites a serem usados, a serem preservados. Isso tem que ficar muito bem estabelecido, porque o Brasil caminha e já é uma das maiores potências de produção alimentícia de grãos e de commodities desse sentido há muito tempo. E não volta mais para trás. O Brasil não volta mais para trás. Agora tem que deixar o jogo claro, regras claras e que todo mundo tenha conhecimento de que investir no Brasil, ter terras no Brasil, é algo seguro. Isso que é mais importante. Ok, muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui no Entre Linhas de hoje. Quero dizer para o pessoal que eu estou com uma gripe, viu? Então, por isso que a voz está um pouco diferente, a animação, esse olho caído, enfim, tudo isso. Mas não é coronavírus ainda, né? Já passei pela Covid-19, mas se persistir esses sintomas aqui, devo fazer mais um teste com toda certeza. Fiquem de olho aí vocês também, tá? Acompanhem tudo de pertinho. Olha, grande abraço para o Adolfo Padilha, também de Valdo Celesini. A gente volta a se falar amanhã, se Deus quiser. Valeu!